Vou já começar. Bom dia a todos. De uma forma mais direta, para ganhar mais tempo, né? As pessoas escutarem na internet. Como calcular as forças em movimento dental? Primeiramente, a pergunta que se faz é preciso saber isso? Preciso ter, pelo menos, a noção do que está acontecendo ali, naquele local onde essas forças estão sendo colocadas, sendo ativadas, sendo utilizadas para qualquer tipo de movimento, principalmente em tecidos vivos? Óbvio que sim. Você pode fazer as coisas de uma forma empírica ou ter um pouco mais de noção do que está acontecendo ali. Eu gosto de fazer analogia como um médico. Ele receita um medicamento, porque ele sabe que aquele medicamento funciona para determinados tipos de patologias, mas ele não sabe o princípio ativo, ele não sabe a dose, ele não sabe as contraindicações, quer dizer, ele vai utilizando por ter um padrão, né, como um roteiro de uso, mas não é assim. Ele tem que conhecer a fundo a farmacologia, a aplicação, contraindicação, as doses e dar uma aplicação mais individualizada naquele caso daquele paciente. A mesma coisa o movimento dental. Cada caso é um caso, cada complexidade é uma, então nós temos que ver a complexidade do ponto de vista local do que está acontecendo ali, dessas forças que estão sendo aplicadas e dissipadas, e do caso clínico, né? Da parte do diagnóstico, da anamnese do paciente. Então, tudo isso é muito complexo e a gente tem que olhar, sim, o que ali localizado está acontecendo. Então, eu digo isso. Para evitar o método tentativa e erro, deve-se planejar movimentos pela análise correta dos vetores de forças a serem dissipados nos tecidos vivos. Vetores de forças são fundamentais, são utilizados muito hoje, né? Com a questão dos alinhadores, por exemplo, que é utilizado método elemento finito para fazer o cálculo daqueles movimentos que estão sendo feitos através das trocas de alinhadores, é feito através de um programa computacional tridimensional. Então, isso nós estamos utilizando isso no nosso dia a dia de forma corriqueira. Mas será que nós temos domínio do raciocínio? Não estou dizendo de ter que fazer isso com um profissional. Isso aí fica para engenharia, né? Mas para bioengenharia. Mas o raciocínio das forças que estão sendo dissipadas ali naquele tecido vivo, para ver o que está acontecendo, né? Como eu disse, é como o medicamento do médico. Você tem que saber o princípio ativo, o que está acontecendo, indicação, contraindicação, e fazer um aporte, uma adequação para o paciente, de acordo com a anamnese do paciente e no planejamento. Então, isso aí é fundamental. Eu estou dando um exemplo, tá? Não estou falando mal nem bem, não estou fazendo juízo de valor, não estou dizendo para ninguém deixar de utilizar ou utilizar, estou fazendo uma análise mais global e estou dando exemplos da prática para mostrar como que é importante você conhecer esses vetores de forças, né? Então, nós temos, por exemplo, que é o mais moderno e que está sendo utilizado, moderno já é uma palavra antiquada, né? Que está sendo utilizado, repito, sem juízo de valor, como mini implantes, né? É uma ancoragem esquelética, o parafuso é fixado temporariamente no osso maxilar ou mandibular, servindo como uma base, uma ancoragem absoluta. A aplicação prolongada de forças é usada para fechar espaços, modificar as arcadas, intruir, verticalizar dentes, etc. O que eu estou querendo mostrar e que eu pus em vermelho? Eu tinha, no vídeo anterior, vocês vão ver a palavra de aplicação de força contínua. Por que não é o termo contínua? Neste caso, nós temos dois ambientes de forma a ser analisada. Nós temos o ambiente do parafuso
em si, né? Porque ele é incrustado, fixado no osso. E, por exemplo, se você põe, não vou falar, qualquer acessório que você põe, tipo uma mola ou um elástico, você vai tracionar, por exemplo, aqueles dentes, você tem que analisar os vetores de força em dois ambientes. Um ambiente sem o ligamento periodontal e o outro ambiente com o ligamento periodontal. Se existe ligamento periodontal, você não pode chamar de força contínua. Vejam lá que é força continuada ou força prolongada, de uso prolongado, né? Então, tem muita diferença, claro que tem. A área biológica, às vezes, ela não traz designações já de palavras que são universais, mas ela coloca, vamos dizer, entre aspas, apelidos para as coisas. Por exemplo, em determinadas especialidades, fala assim, protusão quebrada. Isso é um apelido. Tudo que se coloca nome em relação à lógica, à matemática e à física, na qual nada disso existiria se não fosse as duas. Eu digo que a física e a matemática são irmãs siamesas, elas precisam uma da outra para funcionar, e toda essa aparatologia, toda essa tecnologia vem das duas, juntamente com a biologia, conhecimento da fisiopatologia. Então, digamos bem assim, bem claro, quem está a desenvolver esses materiais, essas técnicas, esses programas computacionais tridimensionais, são bioengenheiros, com a ajuda de alguém da bioengenharia ou sem a ajuda de alguém da área biológica, tá bom? Então, os bioengenheiros é que estão fazendo todo esse upgrade, esse avanço nessas técnicas. Desde a existência, né? A própria cadeira odontológica, o próprio raio-x, o ultrassom, a ressonância magnética, as aparatologias, os aparelhos, sejam eles fixos, sejam eles removíveis, sejam eles de uso que se pode tirar ou não, né? Então, é importante sim, gente. Como é que faz um movimento dental na boca do paciente sem essa consciência do que está acontecendo? Então, tem dois ambientes a serem analisados. O ambiente do parafuso em si, que é incrustado no osso, que não tem o ligamento periodontal, e o ambiente que envolve o ligamento periodontal. Nós chamamos isso, em matemática e física, de sistema massa-mola-amortecedor. Qual é a principal função do ligamento periodontal? Tanto na mastigação, quanto quando você vai fazer movimentos ósseo-dentais, ósseo-alveolares ou dentais. Isto é fundamental. Pense bem nisso. Você tem dois ambientes de dissipação de força, de energia, né? Muito diferentes, todos dois complexos, mas aquele que está incrustado, no caso o parafuso, o mini parafuso, e aquele que envolve o ligamento periodontal, seja com molas de aço, seja com elástico. São dois ambientes com dissipação de forças diferenciadas. Então, nós temos que lembrar disso. Isso são palavras minhas. Tudo que eu estou colocando aqui são de minha autoria, de minha responsabilidade, ok? Na matemática e na lógica, existem relações constitutivas, conectivas e interconectivas, que devem ser avaliadas e deveriam fazer parte do raciocínio das etapas de cada movimento planejado em sua complexidade, notadamente ao se utilizar as técnicas híbridas, sejam quais forem. Porque em caso de técnica híbrida, você tem que analisar os dois ambientes completamente diferenciados em relação à dissipação de energia e aos vetores de forças que estão ali sendo empregados e sendo recebidos pelos tecidos vivos, né?
Então, é fundamental ter pelo menos uma base de conhecimento em relação a isto, para você fazer a definição da sua decisão de técnica que você vai usar e como que você vai planejar e acompanhar isso no seu paciente, individualmente, ok? A força, eu repito, porque às vezes a pessoa é a primeira vez que está ouvindo o que eu estou falando, mas, por favor, gente, dê um like ou dislike, digam, façam perguntas, né, para eu ajudar, porque não é uma área transdisciplinar. Então, eu preciso ajuda, colaboração de vocês para eu continuar, né? E é preciso entender um pouco mais de vetores de força, aí voltem às minhas outras aulas, desde o início, sobre movimento mental, ok? Desde o início. Tem que acompanhar para poder o raciocínio e, pouco a pouco, sendo aumentado o leque de lógica a ser colocada no caso. Eu estou falando exclusivamente da lógica, ok? Então, nós temos aí que a força é uma grandeza vetorial, ela tem modo, intensidade ou nível, ela tem a direção e o sentido. São 3 elementos. Esses elementos são colocados na física e na matemática. São elementos, inclusive para se fazer os cálculos, né, nas bases de, por exemplo, o caso de alinhadores. Então, estão usados hoje do mini parafuso também, sem juízo de valor, ok, gente? Eu estou falando que tem disponível aí. É você que vai tomar a decisão, então você tem que conhecer dessa parte vetorial, pelo menos ter uma noção da lógica para se utilizar no paciente, que é tecido vivo, né? Então, nós temos soma, divisão, decomposição de vetores, nós temos distribuição de forças, por exemplo, em um parafuso no osso, exemplo, tá? Distribuição de forças em dente natural, com a presença do ligamento periodontal, medida de forças em Newton, quilogramas forças ou gramas forças. O Newton o símbolo é N, o sistema internacional adota o Newton como a unidade que mede força, né? A unidade universal de força é Newton, em homenagem a Isaac Newton, né? E ele é definido como a força necessária para acelerar uma massa de 1 kg a uma taxa de 1 metro por segundo ao quadrado, ou seja, 1 metro por segundo ao quadrado. Ok? Então, nós temos que ver, é quilograma por metro segundo ao quadrado. Ou seja, é o quilograma, o equivalente a uma massa de 1 quilo sob a gravidade padrão da Terra, né? Então, nós temos aqui que a grama-força equivale a 0,01 quilogramas força. O que quer dizer isso? Eu falo isso, eu tenho um vídeo aí que eu falo sobre ortopedia funcional dos maxilares e a força gravitacional. Ela está presente em tudo. Aí eu dou um exemplo de como um astronauta vai usar um aparelho ortopédico funcional, isso para buscar o raciocínio lógico dos profissionais da biologia. Então, como é que você vai pesar numa balança, seja ela digital, seja ela analógica? Você vai subir na balança, né? E você tem que ter a força gravitacional, porque unidade quilograma é massa, não é peso. As pessoas falam, quantos quilos você pesa? Está errado. Quantos quilogramas força ou newton você pesa? Porque se a massa ficar flutuando sem a força gravitacional, você não sobe numa balança para pesar. Entenderam por que a ortopedia funcional dos maxilares também não considera isso? Isso é ignorar Newton. Nosso planeta, em outros planetas também, né? Ignorar Newton não tem ciência que supera, que tenha condição de ser inovada, ser atualizada, se ignorar os primeiros passos, as primeiras premissas de qualquer coisa. A ortodontia também, isso vale para prótese, ortodontia para implante, para tudo. Qual a diferença, por exemplo, no implante do dente natural?
a presença do ligamento periodontal. O dia que a implantodontia tiver alguma coisa que substitui o ligamento periodontal, tá tudo maravilhoso. Por enquanto, não. Mas a tendência científica é de se regenerar elementos. É de se fazer nascer, regenerar, crescer novos dentes a partir de tecnologias que vão fazer com que isso aconteça. Aliás, já tem, né? Mas não vou entrar no mérito dessa questão, que vai ficar complexo demais. Então, peso não é quilograma. Quilograma é massa. Quilogramas, forças, levando em consideração a força gravitacional, aí se você está falando de peso, entenderam? Aí fala assim no elástico, a força desse elástico é, vamos supor, 70 gramas força. Como assim 70 gramas força? Gramas força, tá certo. Agora, se você colocar o peso sem ter a unidade força, não tem sentido. As tabelas de elásticos, de qualquer coisa que você pegue em ortodontia, mesmo na ortopedia, vem em gramas. Gramas não é medida de peso. Gramas, quilogramas é medida de massa. Então, é um erro cultural já estabelecido das pessoas perguntarem quantos quilos você pesa. É melhor você perguntar quantos newtons você pesa, porque aí você já colocou a capacidade de você pesar alguma coisa, ver as forças incidentes em relação às cargas na presença da força gravitacional. Entenderam? Então, as tabelas não vêm na unidade de força. Olha as fábricas no Brasil colocando tabelas como gramas-força, como gramas e não como gramas-força. É elástico em grama, você está pondo a massa. É gramas-força. Aí a força que o elástico faz, ok? Então, vamos passar isso para Newton ou vamos pôr gramas força ou quilogramas força. E perguntar para a pessoa quantos quilogramas força você pesa ou quantos newtons você pesa. Nos outros países já é assim. No Brasil, até hoje, não consegue enxergar a força gravitacional como parte desse processo físico e matemático. Entenderam? Então, nós vemos aqui. Como você vai calcular as forças em movimento dental? Aí eu falo de forma geral, né? Para evitar o método tentativa e erro, deve-se planejar movimentos pela análise correta de vetores de forças a serem dissipados nos tecidos vivos. Vou deixar só o que foi feito no slide passado. Se você olhar em português ou em psicologia, você vai ver o que são relações constitutivas, conectivas e interconectivas. Tiraram isso da matemática e da física. Da matemática, que é a linguagem universal, que você, quando você escreve equações ou qualquer símbolo da matemática, qualquer pessoa no mundo inteiro vai fazer a mesma leitura. Entenderam? E eu repito, a única ciência que faz o caminho inverso é a matemática. Você pega um osso de dinossauro, leva para um sistema computacional, ele faz o desenho daquele animal que nem existe mais. Você pega um crânio seco na natureza, leva para o sistema computacional, ele vai colocar tudo que está faltando ali, ele vai refazer a cabeça do indivíduo com músculos, com pele, com tudo, até com cor de cabelo pelo exame de DNA, né? E aí ele vai refazer aquela face, aquela cabeça que não existe mais a partir do crânio seco. Por isso que o crânio seco já
foi muito utilizado, teve uma importância sensacional na história, mas agora nós temos como fazer com o crânio seco e recuperar o indivíduo que era, com todos os seus componentes, né? Aí nós vamos ver que existe, como eu estou falando em outras aulas, as 3 fases da matéria: sólido, líquido e gasoso. Elasticidade e plasticidade e energia, absorção ou dissipação de energia tem a ver com os estados da matéria. Entender? E ligamento periodontal tem uns coeficientes pessoais individualizados, bem definidos pela natureza, diferenciados. É muito complexo. E voltando ao sistema massa-mola amortecedor, o papel do ligamento periodontal é muito complexo. Então, tem 2 ambientes a serem estudados: o ambiente onde está o milho e parafuso, por exemplo, e o ambiente onde está o dente. Se vai usar elástico, se vai usar uma mola, não interessa. A análise vetorial, pelo menos, tem que passar na cabeça do profissional. Muito obrigada, gente. Um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus, ok?